A paz do Senhor, amada igreja. Aproveitando vocês ainda em pé, vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis. Capítulo 21. Gênesis 21. Gênesis 21, a partir do versículo 9. Amém? E viu Sara que o filho de Agar, a egípcia, tinha dado a Abraão, zombava. E disse a Abraão: ponha fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com Isaque, meu filho. E pareceu esta palavra muito má aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Porém Deus disse a Abraão: não pareça mal aos teus olhos acerca do moço e acerca da tua serva. Em tudo que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a tua descendência. Mas também o filho dessa serva farei uma nação, porquanto és tua descendência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e tomou pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino. Despediu-a então, ela partiu, andando errante no deserto de Berseba. E consumiu a água do odre, lançou o menino debaixo de uma árvore, das árvores, e foi assentar-se em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco. Porém dizia: que eu não veja morrer o menino. E assentou-se em frente e levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do moço desde o lugar onde está. Erga-se, levanta o moço, pegue-o pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água, no qual foi encher o odre de água e deu de beber ao moço. Podei-vos assentar. Deus maravilhoso, eis aqui, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou em meu coração. Que tão somente o teu Espírito Santo venha falar com o teu povo, Senhor, e que eles possam entender a mensagem direta do teu Espírito Santo. Diminui o teu vaso cada dia mais, porque aqui está apenas um instrumento do Senhor e um adorador. Amém. Irmãos, por diversas vezes eu já havia lido essa passagem e por diversas vezes eu tive a mesma visão. E a minha visão, ela não mudava. Quando eu lia, eu entendia assim: como pôde Abraão mandar o seu filho embora, e aquela que era mãe do seu filho apenas com um odre de água e um pedaço de pão? Quando ele, um homem tão rico, fazendo dessa maneira. E como a mulher tem poder sobre a mente de um homem. Como Sara era uma influência grande na vida de Abraão, assim como nós mulheres também somos na vida dos nossos maridos. E eu fiquei pensando, irmãos, e isso não mudava a minha visão. E eu falava: nossa, mas se fosse nos dias de hoje, Abraão teria que sair pagando uma pensão alimentícia. Irmãos, e
alguns meses atrás, umas semanas, eu falei, Senhor, eu vou de novo ler essa passagem. Mas ela não muda a minha visão. E eu sei que Abraão era teu servo. Eu tenho confiança disso, a tua palavra diz isso. E eu sei que ele era usado pelo Senhor. Eu sei que as bênçãos nós recebemos quando diz descendência de Abraão, és abençoado por Abraão, Isaac, Jacó. E tudo isso ficava sobre a minha mente. E eu disse assim um dia, na minha oração, eu com Deus, Senhor, mas quando eu chegar lá no céu, eu vou sentar do ladinho de Abraão e vou falar, Abraão, você foi um servo bem fiel ao Senhor. O Senhor te abençoou de tal maneira e eu não duvido de nada disso, mas eu não consigo entender por que você agiu dessa maneira. E aí o Senhor me mandou de novo ler a passagem. E ao ler a passagem, a minha visão mudou. Mudou quando o Senhor abriu e Ele mostra aqui. Que Ele mesmo diz, não veja mal as coisas que Sara te fala, mas faça o que ela te diz fazer. Obedeça. Porque eu abençoarei também o teu filho Ismael. Ele também será uma grande nação. Mas nesse momento, mande embora. E eu acho que Deus falou mais alguma coisa lá para Abraão, porque ele mandou exatamente só com odre de água e o pão. E nessa passagem, eu vi o seguinte, quando Agar, ela anda, e eles estão andando, errantemente. Ela para porque acabou a água, acabou o pão, acabou tudo. E ela vê, vamos morrer. E eu não vou ver o meu filho morrer, eu vou colocar o meu filho debaixo das árvores, para que ele também pegue um pouco de sombra, mas ele vai morrer e eu não vou ver meu filho morrer. Mas naquele momento, Ismael fala com Deus. E quando Ismael fala com Deus, Deus fala lá para Agar, que tens Agar? E Agar diz, abre os teus olhos, está aí um poço de água, o teu filho não vai morrer. E ela abre os olhos e vê o poço d'água. Eu não sei, irmão, se esse poço estava e ela passava por diversas vezes, e ela passava, e ela não via, porque quando o nosso espírito está abalado, você fica totalmente cego. Você não vê absolutamente nada. Uma alma abatida não enxerga. Ou eu não sei se Deus brotou naquela hora e mandou ela abrir. Eu não sei, porque a Bíblia não fala. Mas eu fiquei com essas duas coisas para eu meditar. Mas eu meditei o seguinte, que se Deus tivesse dito para Abraão, Abraão, manda comida de sobra, manda água de sobra, manda ela num jumento, porque ele tinha dinheiro, manda também algum cabrito, alguma coisa, porque eles precisam se alimentar. Com certeza, Ismael não ia orar ao Senhor. Então o Senhor tem os seus planos. Porque tem gente que só procura Deus quando está na dificuldade. Enquanto Ismael estava ali, na casa do pai, ele tinha tudo. Agar também desfrutava do bom e do melhor. Mas a princípio vem os ciúmes, depois vem a inveja, e a inveja consome, a inveja destrói. Um dia vamos falar sobre a inveja assim que tiver oportunidade. E Deus mostrou ali que ele precisava tirar tudo para que Isaac pudesse chegar até o Senhor. Para que Agar tivesse que descer da prepotência para também poder honrar ao Senhor.
Eles receberam, com certeza, e ele também foi abençoado, porque assim disse Deus que abençoaria, que faria dele uma grande nação. E o fez, uma fé, da qual ele teve que pedir, porque por ele mesmo ele não faria absolutamente nada. Foi no desespero de dizer, vou morrer, vou morrer. Enquanto se tem tudo, não louvo o Senhor, não sou um adorador, não quero andar com o pai. Abraão ensinou tudo isso para o filho, ensinou também para Agar, mas eles não foram praticantes da palavra do nosso poderoso Deus. Mas Deus se agrada daquele que tem uma fé sobrenatural. E o que é uma fé sobrenatural? É aquilo, Gabriel, que você vê as circunstâncias todas em sua vida e que você diz, Senhor, em tudo eu não vejo como mudar, mas nas tuas mãos eu vejo a providência, nas tuas mãos eu vejo a mudança, porque eu sou um adorador. E eu adoro na tristeza, eu adoro na alegria, eu adoro no choro, eu não vou retroceder. Eu te adoro de qualquer maneira. Eu vim para te adorar. Eu vim para andar contigo. Eu sei quem é o meu Pai. Eu falo contigo e tu me escutas. E essa fé sobrenatural, nós vamos ver aqui em Mateus capítulo 8. É uma das, viu, irmãos? A cura do criado do centurião. Entrando Jesus, capítulo 8, a partir do versículo 5. Entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E disse-lhe Jesus, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize uma só palavra e o meu criado há de sarar. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso e disse aos que o seguiram, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Jesus disse, eu vou até tua casa, tá? Eu vou até tua casa, vou com você, vou curar o teu servo. E ele disse, Senhor, precisa não, eu não sou digno. Mas uma palavra sua muda tudo. Uma palavra sua, o meu servo será curado. Uma palavra sua, a sua situação vai mudar. Uma palavra sua, você se levanta. E quando nos levantamos, irmãos, é para andar, não é para parar, não é para levantar e ficar de pé, parado, estacionado, é para andar, é caminhar com Deus, porque é de Deus que vem as bênçãos, é dos seus que vem a bênção, é do Senhor que Ele derrama bênçãos. Ele está te observando. Ele observa cada um de nós. Ele observa o nosso andar, o nosso falar, o nosso modo de se comportar. Se você chora, se você clama, se você ora, se você busca, se você reclama, se você se irrita, mas em todos os momentos Ele está contigo. Ele olha e vê se você quer parar ou se você quer retroceder. Ele é aquele que sabe, te conhece. Ele é aquele que te formou. Ele é aquele que colocou você no ventre da sua mãe.
Ele é aquele que sabe o óleo que tem em você. Se ele falta óleo, ele coloca. E se é só para reaquecer o óleo, ele reaquece. Mas ele é Deus, ele faz. Irmãos, e levando lá, em Juízes, nós vemos ali Gideão. O Senhor disse a palavra que em Gideão, Juízes 5, ele vai dizer ali que o anjo do Senhor visitou a Gideão. Ele visitou a Gideão e nós sabemos que ali os midianitas já estavam possuindo a terra. 7 anos, irmãos, 7 anos, onde eles estavam sendo saqueados, eles estavam sendo roubados. Roubava todo o mantimento, roubava os seus gados, roubam a sua fé. A fé daquele que é abalado. Porque aquele que está firmado em Cristo não rouba, não. Mas uma alma batida, muitas vezes ela cai. E esqueceu Gideão de que tudo aquilo que estavam sofrendo, o povo estava sofrendo, não era Deus quem tinha causado aquilo, mas o próprio povo. Pelos seus erros em idolatria, apostasias, era o próprio povo. Mas nós muitas vezes queremos dizer que Deus estendeu um castigo para nós quando os erros são nossos e nós não assumimos. Existe um momento, irmãos, que é hora de você ver. Se você está no lagar, porque lagar, irmãos, é um lugar que você vai ser espremido. Mas é um momento que é uma luta pessoal. Você e Deus. Só você e Deus. Porque é um momento de aprendizado. É um momento que Deus quer falar contigo. Ele é um momento de passagem. É um momento. Você vai sair de lá. Você não fica por lá. Mas às vezes você é levado por lá, é levado lá, às vezes por erros e às vezes por aperfeiçoamento. Jó foi levado apenas por aperfeiçoamento. Não existia nele, a Bíblia diz que não existia em Jó pecado. Mas Deus então o aperfeiçoou enquanto apertava Jó. Ele aperfeiçoava Jó. Então Jó foi por aperfeiçoamento. Mas o povo de Gideão, os israelitas, estavam lá por um pecado, por erros que cometeram. E ali o anjo assenta-se e fica observando Gideão. Ele observa, e aí ele diz: o Senhor é contigo, homem valente. Mas Gideão não entendeu. E Gideão disse assim: por que falas assim? Homem valente? E dentro dele ele quis dizer: eu não sou valente em nada. Aí ele diz assim, Deus continua a falar com ele, o anjo do Senhor. E ele diz assim: se todas essas bênçãos que os nossos pais viveram, eles contam as maravilhas que foram vividas, e nós estamos aqui a padecer, sofrer uma miséria. O povo passava por miséria, e a miséria também estava no espírito. Espírito miserável, espírito sem buscar a Deus. E quando o povo entendeu que era para buscar, Deus ouviu essa oração.
Mas Deus precisava de um para trabalhar no meio do povo. O Senhor precisa de homens e mulheres, guerreiros, valentes, que é colocado na sua mão a obra que Deus deseja realizar e que você não vai retroceder. Aconteça o que acontecer, você não retrocede. Você segue chorando, você segue louvando, você dorme adorando, você acorda adorando e dizendo, porque eu sei que eu nasci para ser um adorador. E quando o Senhor fala para Gideão, então ele diz isso porque a alma estava ferida. A alma estava rasgada, machucada. E tão machucada que muitas vezes o ser humano faz isso mesmo. Aí ele vomita. E o que está acontecendo sobre nós? Porventura Deus está olhando para a gente? Mas Deus não respondeu com brutalidade, mas com carinho. O Senhor fala com ele. Levanta. Levanta, toma esse povo, vai para a guerra, porque sou eu. Toma essa tua força, vai nessa tua força, Gideão. Vai nessa tua força, Gideão, porque sou eu quem vou batalhar, sou eu, Deus, que vou te dar a vitória. E o Senhor diz esta manhã para cada um de nós, levanta, levanta, toma as tuas circunstâncias, porque eu estou contigo, sou eu quem trabalho, sou eu quem guerreio, não é você. É na minha força, é no meu poder, é na minha graça. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus procura aquele que é escolhido do Senhor. E muitas vezes ele chega assim, ele coloca na sua mão, ele diz, filho, filha, eu estou colocando nas tuas mãos esse ministério, porque eu preciso de almas. Elas estão perdidas aí fora, você vai buscá-las para mim, porque você é só meu instrumento. Você não é nada, você é só meu instrumento. Quem faz a obra sou eu, você é um instrumento que eu preciso usar. Aí ele faz assim, estende a tua mão, porque eu vou colocar. Aí você diz assim, Deus, eu não tenho tempo para ir buscar. Aí Deus diz assim, eu te dou tempo, eu arrumo o tempo para você. Aí você diz assim, mas Senhor, eu sou fraco. Aí ele diz, na tua fraqueza eu te fortaleço, porque sou eu a sua fortaleza. Aí você diz assim, Senhor, eu não entendo, mas eu te capacito, sou eu quem te dou o entendimento, não é você, de você não vai vir nada. Aí você diz, Senhor, eu não quero. Deus recolhe. Ele recolhe. Porque você não quis. Ele te chamou, ele te escolheu, você não quis. Aí Deus pega e chama outro. Chama outro e diz para o outro, coloca nas tuas mãos. E o outro fala, coloca, Senhor, porque aqui está o teu servo. Fala, Senhor, que teu servo ouve. Eis-me aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, para fazer o teu querer, para prosseguir segundo o teu querer e a tua vontade, caminhar contigo. Sabe o que Deus quer dizer? Quando você retrocede, quando você para, quando você diz não, Deus diz assim, eu quis tudo contigo, mas você não quis comigo. Sabe o que Deus quer dizer? Que você precisa dele, que eu preciso dele, que nós somos totalmente dependentes do Senhor. Mas ele não precisa de você. Sabia disso? Ele te chama porque ele te ama. Ele morreu por todos nós, todos nós. O preço foi o sangue vertido na cruz do Calvário. Para nós foi de graça, para ele não foi. Para ele foi o sangue. Para ele uma dor tremenda, porque era o meu e o seu pecado. Não era o peso da cruz, não era o peso do madeiro, mas era o peso do pecado.
o Senhor vai capacitando, vai capacitando, vai capacitando, vai capacitando. E Ele diz assim: agora eu vou te lançar. Como uma águia joga, a águia joga. Ela orienta o seu filhote, ela vai mostrando. Mas chega uma hora que ela fala: filhote, você vai ter que fazer o seu voo. Porque é a tua sobrevivência, você vai ter que fazer o seu voo. E de verdade, o filhotinho não iria jamais se lançar. Ele não iria lançar o voo. Então a águia joga. Ela joga e ela fica observando. A hora que o filhote, ela vê que o filhote não está pronto, que ele vai cair, ela dá o voo dela, ela baixa o máximo, mas ela capta o seu filhote. O filhote não cai. Ela traz, ela orienta de novo, até o filhote estar pronto, ela lança de novo. E aí ela vê o filhote dando o seu voo. Assim é Deus na nossa vida. O nosso Pai nos capacita, nos orienta, e Ele fala: agora é hora de voar. E Ele joga. Mas num momento qualquer, alguém tropeça. E Ele vai lá e Ele recolhe. Ele recolhe, Ele trata, Ele cura as feridas, porque Ele diz: você vai ter que fazer o voo de novo. Eu estou contando contigo. E você diz: eu estou contando contigo, Deus. E se você diz: eu estou contando contigo, Deus, então acabou. Você vai conseguir realizar o voo que Deus preparou para você. Deus é Deus em todas as circunstâncias. Ele não te deixa um minuto. Ele não te desampara. Nós desamparamos o Senhor. Irmãos, viver uma fé natural é viver aquela que os meus olhos veem, o que Deus pode fazer, o que o homem pode fazer, o que está muito próximo, é saber que eu vou conquistar, vai dar certo. Mas Deus quer que você viva o sobrenatural. O sobrenatural, ele está no teu espírito. Quando Deus prepara o teu espírito, quando você diz: Senhor, os meus olhos não veem nada. Eu não vejo um horizonte, Senhor. E Deus diz assim: não é para você ver, é para você crer. Porque eu farei. E Ele faz. É aquele que restitui a alma ferida, restitui o espírito abalado. Ele restitui casamentos abalados. Ele restitui casamentos destruídos, sentimentos e ressentimentos, mágoas, rancor, Ele vai tirando. Ele restitui a saúde. Ele restitui as suas finanças. Ele restitui. Você diz: Senhor, eu passo por uma dificuldade tão grande financeira. E Ele diz: ora, fala comigo. Sou eu, teu Deus? Ó Deus, ó Deus, ó Deus de Abraão, ó Deus de Isaac, ó Deus de Jacó, ó Deus no artigo definido. Ó Deus. Não é um Deus. Não é um artigo indefinido, artigo definido. Ó Deus. Esse Deus realiza milagres. Ele sempre realizou. Ele continua a realizar. Ele é Deus em qualquer momento. Ele é Deus. Ele diz: anda comigo, fica comigo, se tu comigo. Santo e poderoso é o Senhor. Irmãos, aqui eu vejo, nessa passagem de Gideão, que o Senhor diz assim: Gideão, desde o primeiro momento em que o povo clamou, eu já ouvi, mas eu estava observando quem que eu ia mandar. E aí eu pergunto: você está preparado para ir para a guerra? Porque de repente Deus quer usar você. É você o instrumento que Deus quer usar. Você já parou que você é a estaca da sua casa? Que você é a coluna dela?
e que você é o espelho que muitos estão olhando. Quando você anda, alguém diz: vai lá uma serva do Senhor, vai lá um servo do Senhor, que mesmo em lutas ele está louvando. Ou ele diz assim: vai lá aquele que se diz crente, ele se diz crente, mas na hora H ele não é crente coisa nenhuma. Olha o comportamento dele, olha o linguajar dele. Olha quantas vezes ele já caminha. Que crente? Não, ele se diz crente, mas crente todo mundo é, porque você basta crer em qualquer coisa. Até o ateu é crente porque ele não crê em nada. Agora, ser um cristão que anda com Cristo, cristão em Cristo Jesus, faz toda a diferença. Saber que a minha vida e a tua vida está ligada com o Pai. Ele diz: vem me adorar. Você nasceu para adorar a Deus? Você nasceu para adorar a Deus? Eu nasci para adorar a Deus. Irmãos, na quarta-feira, no culto aqui, eu ia mandar uma mensagem para a Márcia dizendo se ela vinha no culto. Mas graças a Deus ela mandou para mim antes. Você vai no culto? Aí eu pus para ela assim: estou bastante cansada. Tive que levar minha mãe ao médico, andei com ela em muitos lugares, mas eu vou à casa do Senhor. Aí ela não entendeu muito bem esse final que eu vou. Ela falou: então tá bom, então deixa. Aí eu falei, eu vou. Ela falou: então amém, vou tomar banho, porque eu também estou cansada, mas eu vou. Irmãos, aquele dia, a minha mãe, ela queria muito comprar umas coisinhas aí. E a gente já tinha combinado, eu cheguei na casa dela e ela não estava bem. Ela não estava bem, eu falei: mãe. Aí ela falou assim: eu vou deitar um pouquinho. Aí deitou e eu fiquei, ela não melhorava, e eu fui orando. E aí eu cheguei nela e falei: mãe, se você não está bem, vamos fazer o seguinte, deixa quieto. Aí eu levo você outro dia para você fazer as suas compras. Vamos só na sua consulta, que é no final da tarde. A consulta dela estava marcada para as 15h50, 10 para as 4. Aí ela falou: eu só preciso deitar um pouquinho. E eu vi ela ruinzinha. De repente ela levantou, catou a bolsinha e falou: vamos embora. Eu falei: você tá bem, mãe? Tô bem, eu vou melhorando. Falei: tá bom. Eu falei: abre bem o vidro, deixa vir o vento. Vai assim, mãezinha. Aí viemos, aí eu levei ela para comprar as coisinhas que ela queria, levei numa outra loja. Eu senti que foi abrindo um ar diferente, porque você ficar em casa só nas doenças, você vai se consumindo. E eu vi o ar dela, foi melhorando. Aí saímos de lá e ela disse assim: meu relógio quebrou, eu queria tanto arrumar esse relógio também. Eu falei: mãe, vamos ver se já tem uma relojaria, a gente já passa, já vamos arrumar. Arrumamos o relógio dela. Aí eu falei: mãe, vamos embora, que agora nós vamos almoçar, que tá bem em cima da hora, para não ficar tão apertadinho. Aí levei ela no shopping ali no ABC, que ficava próximo da Dom Pedro, onde era o médico dela. Ali nós almoçamos e seguimos para o médico. Do médico, eu estou voltando, eu falei para ela, olhei a hora e falei assim: graças a Deus, deu tempo de sobra para eu poder ir ao culto. Aí ela disse assim para mim: não dá para passar no sacolão? Você vai falar não para uma mãe? Não dá, né, gente? Eu falei: dá, mãezinha, dá, vamos passar no sacolão. Passamos no sacolão, mas o sacolão não é rápido. Não é tão rápido assim. E eu sei que eu cheguei em casa quase 7 horas da noite, o culto era às 8. E ali, quando a Márcia disse para mim: eu vou tomar banho, eu falei para ela: eu preciso de 20 minutos para dormir, só para colocar minhas pernas para o alto, para poder dar uma descansadinha. Porque eu sabia que se eu tomasse banho, irmãos, eu ia dormir, não ia voltar. E quando eu cheguei aqui na casa do Senhor, eu sentei, porque eu também tive uma torção no pé. Eu sentei ali, eu fiquei. E ali eu fiquei ouvindo. E de repente veio e disse: filha,
Você é um adorador, filha. Você é um adorador. Deus dizia para mim, você é um adorador. Aí eu disse assim, Senhor, perdoa. Eu não vim na tua casa se não foi para te adorar. Na mesma hora eu me levantei, ergui as minhas mãos e comecei a adorar a esse Deus. É a diferença de um adorador, porque o Espírito do Senhor, Ele toma conta do teu ser e o teu cansaço você não sente. O teu cansaço você não sente. Você pode sentir ele depois. Ele volta. Mas naquele momento é tão leve, como diz a palavra do Senhor. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. O Espírito está ligado com Deus.